Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar de abordagem da Polícia Militar como forma de prevenção a crimes. Eu recebo aqui neste Alesp Conecta o Coronel Ernesto Puglia Neto. Seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta, tudo bem? Boa tarde, olá a todos e a todas, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante para a sociedade de uma forma geral. Coronel, vamos explicar, de forma bem didática para o nosso telespectador como funciona a abordagem policial, que é uma coisa que em certos momentos é bem polêmica, né? Pessoas se usam até de dizer que a abordagem às vezes não é adequada e tudo mais, então é importante a gente explicar para o nosso telespectador. Bom, Guga, a abordagem policial é um instrumento de prevenção que a Polícia Militar tem em suas mãos. Quando que ela acontece? De acordo com o Código de Processo Penal, nós temos lá no artigo 240 dois tipos de busca: a busca domiciliar e a busca pessoal. A busca pessoal ela acontece, obviamente, nas pessoas e é aquilo que a gente chama, tecnicamente, na polícia de abordagem. Então, quando que ela pode ser realizada? Quando existe uma suspeita que desperta algo de suspeito no policial. Seja ele policial militar, policial civil, policial federal, aquele que tem a capacidade dentro da lei de realizar o procedimento de busca. Então, havendo afundada a suspeita, o policial vai agir preventivamente. Então, esse é o principal fato que nós temos que levar em consideração. É um instrumento de prevenção ao crime. Nessa suspeita que leva o policial a agir, ele vai procurar a arma, vai procurar droga, algum objeto ilícito que está de posse daquela pessoa que está sendo abordada. Basicamente, é para isso que serve a abordagem. A abordagem vai levar algumas possibilidades de encontrar objetos ilícitos. Agora, Coronel, é importante também a gente ressaltar, além da prevenção, quais outros fatores aí que a abordagem policial é importante? Bom, ele traz a segurança na população de uma forma geral, na medida em que permite que o policial realize atividade preventiva. Se a gente pensar que nós tivemos, por exemplo, eu vou citar alguns dados veiculados pela própria polícia. A Operação Independência, agora é de 4 a 7 de setembro passado. Nós tivemos veículos vistoriados, mais de 33 mil veículos vistoriados. Essa é uma abordagem administrativa que é feita para verificar se existe algum ilícito com o veículo, se o veículo é produto de roubo, produto de furto, ou estelionato, que são os mais comuns, e até mesmo se ele está apresentando características diferentes daquela que ele deveria apresentar. No caso, eu cito até a questão do pancadão, quando existe a colocação de algum elemento diferente do original no veículo, e até mesmo se o veículo tem multa, se tem pneu careca. Essa é uma vistoria que é feita, uma abordagem que é feita, a vistoria que leva a sensação de segurança para a população, tirando esses veículos do fluxo normal. Nessas abordagens que foram realizadas na Operação Independência, que eu citei agora, a gente teve 30 armas que foram apreendidas. Então, esse aspecto preventivo é fundamental e é aquilo que deve motivar a população a encarar a abordagem como uma forma positiva. Olha, é interessante, Coronel, a gente abordar também, porque a pessoa, a população em geral, ela vê a abordagem policial quando tem indício de algum crime. E, na verdade, não é isso, Funciona como uma forma de prevenir, uma forma de gerar uma sensação de segurança pública, Veja bem, Guga, quando o policial militar vai fazer uma abordagem, é que ele teve uma suspeição naquela pessoa. O tipo penal, a autorização que é dada pelo Código de Processo Penal exige uma fundada suspeita. Então, vamos ver direitinho, vamos entender um pouquinho desse aspecto, que eu acho que é fundamental que as pessoas que estão nos assistindo
entendam e se coloquem na situação que eu vou descrever agora. Numa abordagem, nós temos sempre dois lados. Nós temos o abordado, que é, em geral, o cidadão, e nós temos o abordador, que é, em geral, algum componente de uma força de segurança. O cidadão, eu vou dividir assim, de uma forma didática, em duas categorias e vou usar termos corriqueiros, gírias, para a gente entender bem. Tem aquele que deve alguma coisa e aquele que não deve nada. Bom, acho que fica fácil entender assim, né? Então, o abordado em duas categorias, aquele que deve e aquele que não deve. E do outro lado, o abordador, que é um agente O agente da segurança, o abordador, quando ele vai fazer a abordagem, como eu disse anteriormente, ele tem que ter uma suspeita sobre a pessoa que está sendo abordada. Qual é a suspeita? Diversas. Ele pode ter uma informação sobre um crime cometido e está procurando alguém com aquelas características. Ele pode ter informação de crimes que são cometidos reiteradamente naquela região por pessoas com aquelas características que ele está abordando. Ele pode ter informação sobre um veículo que está trafegando naquela região, que cometeu crimes ou comete crimes reiteradamente. Isso vai levar a uma abordagem a outros veículos com as características semelhantes. Então, quando o abordador vai fazer a abordagem, ele tem uma fundada suspeita e ele tem um crime que está por trás de todo esse aspecto. Então, ele se coloca numa posição de esperar o pior, porque esperar o pior é fundamental para que ele saia vivo daquela ocorrência. Vamos colocar o seguinte caso. Eu vou abordar um indivíduo que eu suspeito estar armado. Se eu não seguir todos os procedimentos de segurança na realização daquela abordagem, eu estarei colocando a minha vida em risco. E a vida de outros da sociedade também ali, porque se aquele indivíduo estiver armado realmente e puder reagir, ele vai atirar em mim, atirar em quem estiver passando e assim por diante. Então, para o abordador, sempre é uma situação de risco a abordagem, porque ele suspeita que algo de ilícito está com aquela outra pessoa. Agora vamos pensar no lado do abordado. Eu tenho o abordado que deve alguma coisa e o abordado que não deve nada. O abordado que deve alguma coisa, ou seja, que está armado, que está com algum elemento ilícito, que tem passagem pela justiça e está com um mandado de prisão em aberto, por exemplo, ou então que é foragido de um presídio e tem o seu mandado de busca e restituição ao presídio em aberto. O que ele vai fazer? Ele vai tentar se esquivar ao máximo daquela abordagem. Se ele não tiver condições de correr ou de reagir, ele vai tentar enganar o abordador de forma a não ser identificado como um indivíduo que deve alguma coisa. Então, também é risco para esse indivíduo, quando ele começar a fazer toda essa sua prática, ele vai colocar em risco não só ele, como colocar em risco também o policial. Por isso que o policial tem que estar preparado. E aí nós temos o terceiro caso, que é o abordado que não deve nada. O abordado que não deve nada, a primeira coisa que a gente acha que vai acontecer é que ele vai colaborar. Já que ele não deve nada, por que ele vai apresentar algum tipo de resistência ou vai se comportar de forma equivocada ou errada ou vai trazer algum perigo? Ele não precisa, ele não deve nada. Quando o policial conferir que ele não deve nada, ele vai liberá-lo e vai tudo prosseguir normalmente. Infelizmente, não é isso que acontece, viu, Guga? Mesmo aqueles que não devem nada, acabam achando que um abuso está sendo abordado, que é um absurdo essa abordagem e dificulta a abordagem do policial. É isso que eu gostaria que não acontecesse. Agora, coronel, é importante, né, para a gente esclarecer para o nosso telespectador, né, a importância de como se comportar numa abordagem policial, porque foi o que o senhor mencionou agora há pouco. Às vezes a pessoa não deve nada e fica nervosa, às vezes tem uma atitude impensada e tudo mais. Então é importante a gente conscientizar a população da postura que ela deve tomar numa abordagem policial.
Exatamente. A gente tem que entender o seguinte, o policial, ele, como eu disse, ele está... não vou usar a palavra nervoso porque talvez entendam mal, mas ele está precavido dessa abordagem. Ou seja, ele imagina que pode haver algum tipo de reação, porque para ele existe uma fundada suspeita. Ou seja, ele tem um perigo iminente ali naquela abordagem. Ele vai agir de forma rígida. Ele vai dar ordens. Olha, põe a mão na cabeça, ou põe a mão na parede, afasta as pernas, me fala o que você... qual o seu nome, está portando documento, não está portando documento, e assim ele vai entabular uma conversa, ele vai verificar, ele vai encostar a mão efetivamente na pessoa, vai abordar, vai apalpar a pessoa para verificar se não está usando nenhum tipo de material ilícito, nenhuma arma de fogo, nenhuma arma branca, não está portando entorpecentes. Ele vai encostar na pessoa. Ele não, nesse processo de encostar, ele não pode dar tapa, ele não pode chutar. Estou falando de abordagem bem feita, né? Abordagem feita por 99,9% dos policiais, bons policiais, não só em São Paulo, como no Brasil. Ele não vai dar tapa, ele não vai dar chute, ele não... Se houver a cooperação, se não houver resistência, se não houver nenhum tipo de intercorrência, é assim que deve ser processada uma abordagem. Então, o que eu, como cidadão de bem, que não devo nada, tenho que fazer? Eu tenho que colaborar com o policial militar, obedecer às ordens que ele está me dando, fornecer as informações que ele está me pedindo. Sempre paira uma dúvida, né? Eu sou obrigado a fornecer informações? Sim, eu sou obrigado a fornecer informações. Eu não sou obrigado a portar documento. Tá? Portar documento não é obrigatório. Eu não preciso estar com o meu registro geral, meu RG na mão, minha CNH na mão, mas eu tenho que dar informações. A lei de contravenções penais fala em recusa de fornecer informações. Quando a autoridade, dentro de uma circunstância que é permitido, como é o caso da abordagem, pergunta alguma coisa e eu me recuso a fornecer informações injustificadamente a ele. Está lá no artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. É uma contravenção penal. Então, eu sou obrigado a identificar. Tá? Eu sou obrigado. Como também o policial militar é obrigado, o policial civil é obrigado, o policial federal é obrigado a estar portando uma identificação, onde ele pode ser reconhecido, identificado. Geralmente isso está no uniforme dos policiais militares, lá o nome. Então, é necessário, é possível identificar o policial militar, o policial civil e o policial federal, quem quer que seja o abordador, e o abordado, ele é obrigado a fornecer a sua identificação. Ele não é obrigado a fornecer o seu documento. Ele não precisa portar o documento, mas ele é obrigado a fornecer a sua identificação. E se essa identificação for falsa, também ele responderá por isso. Veja bem, aqui em São Paulo hoje, nós temos condições com base no nome e no tablet que está disponibilizado por policial militar ou no celular que ele tem, pelo sistema que nós temos condições, aí vai depender um pouquinho da atualização do RG, da CNH, do abordado, mas eu tenho condições de checar nome do pai, nome da mãe, outras informações, eu tenho condições de ver a foto dele, então eu consigo comparar todas essas informações e chegar à conclusão se é verdade ou não aquela identificação que está sendo passada pelo abordado. Então, tudo isso vai ser checado, vai ser verificado no transcorrer da abordagem. E é por isso que é importante que haja a cooperação de quem está sendo abordado com o abordador, no caso, o agente da Força de Segurança. Dois fatores importantes. Primeiro, que o senhor esclareceu que nenhum cidadão é obrigado a portar o documento, né? Mas como é que o policial ele tem a garantia da veracidade das informações, que de repente ele não passe um RG falso, de repente que nada consta, nada tem de errado, e na verdade a pessoa pode ser um criminoso e tudo mais. Como o policial certifica nisso? Foi uma curiosidade aí que surgiu.
Então, como eu havia dito, Guga, ele tem condições hoje, através do tablet que fica na viatura, ou do celular que ele porta, através dos sistemas operacionais que a polícia disponibiliza para o policial que está na ponta da linha, com base em banco de dados, ele tem condições de, inclusive, em alguns casos, por exemplo, CNH, quem tem CNH mais moderno, mais tirada mais recentemente, eu consigo enxergar, através desses aplicativos que a polícia tem, eu consigo enxergar a foto desse cidadão. Então, eu consigo enxergar o endereço dele, eu consigo enxergar o nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, dados acessórios. Se ele me passa o CPF, eu consigo o RG. Se ele me passa o RG, eu consigo o CPF. Tudo isso está num banco de dados centralizado que eu tenho acesso. Pessoas mais antigas, mais velhas, que não têm CNH, eu consigo fazer de uma forma mais limitada através do registro geral. Mas eu tenho dados que me permitem, pelo menos, confrontar informações. Então, quando a gente observa de longe uma abordagem, né, e o policial militar pergunta assim, qual é o nome da sua mãe? Por que ele está perguntando isso? Ele está perguntando isso para checar a informação. Geralmente, ele não mostrou uma identidade, ou a identidade que ele mostrou suscita algum tipo de dúvida se é verdadeiro ou não, e ele começa a fazer essa checagem. Onde você mora? Por que o policial quer saber onde eu moro? Ele quer saber onde você mora porque ele tem essa informação no tablet dele, no celular dele, e ele está querendo confrontar a gente. Essa interação que é importante que aconteça de uma forma tranquila. Por que isso, nessa fase, quando chegar nessa fase, o policial militar já fez a busca pessoal, já verificou provavelmente se existe arma ou não, provavelmente não, já verificou se existe arma ou não com aquela pessoa que está sendo abordada, já verificou se ela tem algum outro objeto ilícito com ele. Então, é uma conversa. E é importante colaborar com o policial nessa conversa. Quanto mais informações você der, mais fácil vai ser você comprovar tudo aquilo que você está falando que é verdade. Agora, coronel, é um fator importante para a gente ressaltar que o policial não pode fazer nessa abordagem, o que pode ser considerado aí um abuso, o que é importante a gente passar para a população. Como eu disse, ele não pode chutar, ele não pode bater. A gente ouve muitos relatos, o cara deu um tapa na minha orelha. Não pode, isso não pode, não tem cabimento. Hoje em dia, eu acho muito difícil que um policial militar não conheça tudo aquilo que ele pode ou que ele não pode fazer. Um outro ponto que a gente tem que ressaltar, que eu acho que é importante também quando você abordou no que o policial pode e não pode fazer, é em relação à abordagem às mulheres. O artigo 249 do Código de Processo Penal fala que, preferencialmente, quem aborda a mulher é outra mulher. Quando que não vai ser uma mulher que vai abordar outra mulher? Quando a coisa estiver muito complicada ali e eu tiver que solucionar aquela ocorrência de uma forma rápida, ágil, e não tiver outra mulher próxima, aí eu vou poder fazer uma primeira abordagem. E se houver necessidade de continuar uma abordagem mais minuciosa, eu vou chamar outra mulher, mesmo que não seja policial, para me auxiliar nesse fato. Então, o policial militar não pode xingar, ele não pode bater, ele não pode agredir, ele não pode usar palavra de baixo calão, ele não pode chegar de uma forma... ele não pode ser racista, vamos ser bem claro nesse ponto. Então, são condutas que não são esperadas de um policial numa realização de uma abordagem. E, volto a dizer, sempre que houver a cooperação, todas essas ações que o policial militar pode eventualmente acabar realizando, sempre que houver mais cooperação, a gente minimiza essa possibilidade de não conformidades na abordagem. Agora, coronel, é importante a gente ressaltar também, abordar esse tema, porque a maioria ou muitas abordagens policiais são mal vistas, ou existe um certo tipo de preconceito por parte da população, nós que trabalhamos
com imagem. A gente sabe que às vezes uma imagem, do ângulo que ela é feita, ela pode dar uma ideia de um tipo de atitude que, na verdade, não pode ser, às vezes, a realidade. Então, eu gostaria de saber por que existe esse, eu não sei se eu uso a palavra certa, mas esse preconceito por parte da população em relação às abordagens policiais. Eu trabalhei na polícia quase 34 anos. E a gente sabe que é complicado a intervenção em alguns lugares. E eu não vou dizer que é periferia, hein? Eu trabalhei muito tempo na região central de São Paulo, com um batalhão de choque, quando trabalhava quando era tenente, e também existiu preconceito lá. Então, o preconceito por parte do abordado não é um fato que acontece na periferia, não. Ele acontece em todos os lugares. Em maior ou menor situação, de acordo principalmente com a idade de quem vai ser abordado. Isso está comprovado, inclusive, por pesquisas feitas. Vou até citar aqui o Núcleo de Estudos da Violência da USP, comprovou isso já, que os jovens, os mais velhos, são mais, vou colocar assim, receptivos, entre aspas, à abordagem. E os mais novos não gostam tanto de serem abordados. Isso tem a ver com cultura, tem a ver com a impetuosidade do jovem, tem a ver com muita coisa que é disseminada contrário à polícia. A polícia também contribui um pouco com atitudes equivocadas dos seus 1% ou menos de maus policiais. Só que a gente observa o seguinte, atualmente é muito comum o policial estar abordando e ter alguém do outro lado da rua com o celular filmando e até instigando ou querendo fazer... Isso é um desserviço, na verdade, para a sociedade de uma forma geral. Se aquele policial militar fizer alguma coisa errada, você deve efetivamente denunciá-lo. Mas incitar, fazer provocações, meramente para ver se ele vai fazer alguma coisa errada e para você filmar, isso é um desserviço que você faz para você, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua polícia, que está para te proteger. Então, eu enxergo o seguinte, a gente tem que ter uma confiança na nossa polícia. E a polícia tem que trabalhar de uma forma que gere confiança para ela. O que eu posso dizer é o seguinte, 34 anos de polícia militar. A polícia militar era prima por desenvolver um trabalho próximo à comunidade. Nós temos a polícia comunitária como um dos pilares de ação da polícia militar. Temos o outro pilar de ação da polícia militar, que são os direitos humanos. Então, veja bem, quando a gente tem polícia comunitária, a polícia de proximidade e direitos humanos, a gente está falando para todo mundo o seguinte, nós queremos estar próximos da população. E a população tem que dar também esse voto de confiança e se aproximar da polícia. Eu sei que é meio complicado falar isso, às vezes quem está nos assistindo vai dizer, mas não é bem assim que acontece. Pensa o seguinte, o quanto eu contribuo para a segurança do meu bairro, o quanto eu participo disso tudo, o quanto eu confio na polícia. Então, essa confiança é fundamental para que a gente possa efetivamente ter uma boa relação entre polícia e sociedade. A polícia tem que fazer o papel dela, mas a sociedade também tem que fazer o papel dela de forma a não colocar o policial militar em risco, muitas vezes, em abordagens que ele está realizando em qualquer lugar que seja. Agora, Coronel, recentemente a Polícia Militar de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, ele anunciou que os policiais militares vão começar a andar com câmeras, né, exatamente para monitorar essas abordagens e as ações. Um lado, né, aquele lado que não gosta, né, das abordagens policiais, falou, agora vão filmar tudo que a polícia faz. Por outro lado, já vi muita gente defendendo que é uma segurança para o policial militar a filmagem dessas abordagens e tudo mais. Eu gostaria da sua leitura sobre esse assunto. Hugo, eu acho excepcional essa medida. É uma medida que demorou para ser tomada. Nós já estamos atrasados muito em relação a outros países. O policial militar, filmando a atitude dele, filmando a atividade dele, ele tem duas garantias. A primeira garantia é de que ele não vai ser prejudicado por uma filmagem parcial, como você falou no começo, aí, um ângulo que foi aproveitado, que foi pego. Então, eu edito uma imagem, uma filmagem, eu mostro só a hora que o policial é obrigado a tomar uma atitude mais drástica, mais agressiva, mais enérgica.
mas eu não filmo, eu não mostro tudo o antes, né? O quanto o policial foi provocado, o quanto ele foi agredido, muitas vezes verbal e fisicamente, e eu passo só uma parte da filmagem e eu coloco em evidência a atitude equivocada do policial. Então, isso vai dar uma chance do policial aproveitar o seguinte: olha, eu até posso ter me equivocado, mas eu fui provocado antes, e aí a justiça e a própria polícia vai verificar se a provocação que ele recebeu foi suficiente para a reação dele. Não vai ser apurado, tá? Mas pelo menos ele tem uma garantia. Só que a garantia maior é para a sociedade. Veja bem, se você está sendo filmada a abordagem que o policial está sendo feita a você, em qualquer momento você vai poder provar que você não estava portando isso, portando aquilo, que você não estava usando arma. Por quê? Porque vai estar filmado. Então a garantia é para o abordado também. A garantia é para a sociedade também. Nós não vamos poder ter acusações infundadas em ambas as partes. Isso é transparência. Isso é fundamental para uma boa polícia. Quanto mais transparente a polícia for, melhor é. Melhor é para a polícia e melhor é para a própria comunidade. Coronel Ernesto Puglia Neto, eu quero as suas considerações finais. A gente pôde aí falar da eficácia e da importância da abordagem policial aí para a prevenção de crimes, aí para o fortalecimento da segurança pública, mas o nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a sua participação conosco esta tarde. Eu que agradeço, Google. Eu acho importantíssimo levar essa informação à população de uma forma geral. Eu sou um ferrenho defensor da aproximação da polícia com a sociedade. Eu fui diretor de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos na Polícia Militar antes de me aposentar. Me aposentei, quando passei para a reserva, ocupava esse cargo de direção na polícia. Tive a oportunidade de prestar consultoria fora do país, falando sobre polícia comunitária, sobre aproximação entre órgãos de segurança e a sociedade. Eu acho fundamental que a transparência das câmeras, que a confiança que exista entre as duas partes, entre a sociedade e a polícia, engrandeçam cada vez mais a nossa polícia militar e possibilitem que ela possa prestar um melhor serviço possível à população. Acho que é isso que todos nós queremos, um bom serviço prestado pela polícia para a população. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e fico sempre à disposição. Coronel, quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje, que nós falamos aí sobre abordagem policial e fortalecimento da segurança pública. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Acesse lá, Rede Alesp, você tem acesso a todo o nosso conteúdo e acompanha a nossa programação. Até o próximo encontro. Tchau!